aqui feito uma série de coisas em conjunto, muito legal. Nós somos colegas professores de mais de uma faculdade, né, em mais de um curso, então fico muito feliz de ter ele também como amigo. Ele é mestre em Business Administration e Neuromarketing pela FCU, assim como eu. Tem MBA em Executivo e Gestão Empresarial pela FAI Business School. É graduado em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor de pós-graduação nos cursos de Neuromarketing, Neurovendas, Neurociência do Consumo, Neuroinovação, Estratégias de Marketing nas principais e mais renomadas instituições de referência de negócio do Brasil. Ele é diretor da FNAS Treinamentos e Neurobusiness, com experiências no Brasil e Estados Unidos, também diretor do grupo BravaPay e F15D, e investidor fundador da BravaMay e da PrimeZap. Então, Felipe Nasser, grande amigo, chega aí para conversar com a gente. Boa noite, obrigado, Thiago. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui. Eu acho que é o primeiro seminário que eu de fato consigo participar, né, com as agendas, enfim. É um grande prazer. E eu vou falar que depois das palestras de hoje, fica difícil fechar o seminário, e as de ontem também, só foi top, meu Deus. Eu estou aqui constrangido de conseguir fechar isso de maneira tão alto nível, né? Então, eu agradeço. Pessoal, vou tentar ser o mais breve possível. Eu sei que parte de vocês estão cansados também, e com o volume de informação que vocês receberam, a gente tem que ser coerentes também, né? Mas eu sou um cara que, se eu não fosse o professor também do MBA aqui, eu faria esse MBA facilmente. Bom, boa noite para você que está até agora aqui, e vamos ao que interessa. Está aparecendo aí o meu slide, está certinho? Maravilha. Tudo certo. Gente, eu não vou dar uma olhadinha no chat, então, se alguém puder me assessorar, fica à vontade. Então, a ideia aqui, pessoal, é trabalhar efetivamente um pouquinho sobre o que é neuroinovação, né? Então, é o que eu sempre falo: quebre a casca, ecloda, seja o pintinho que sai da casquinha e sai andando, deixe suas marcas iniciais e suma no mundo. Por quê? Porque necessariamente a gente vai falar do que ninguém gosta, mas todo mundo ama. Até porque a gente precisa abrir nossa mente constantemente. Por que ninguém gosta, mas todo mundo ama? Ninguém gosta de falar sobre inovação porque as pessoas não sabem o que é inovação de fato. Elas acham que só mudar algo é inovação, e outras acham que não conseguem inovar mesmo não mudando algo. Então, elas conseguem ter um grande bloqueio para identificar o que realmente é uma inovação, o processo neural para isso, mas todo mundo ama e todo mundo quer falar, até porque virou o tema do momento, virou a frase de efeito de grandes palestrantes, empresas que são inovadoras, têm inovação, inovação aberta, inovação interna. E será que de fato as pessoas inovam? Então, já começo com essa indagação para vocês. Justamente porque inovar é humano. Não existe inovação de máquina, não existe inovação de um processo que não tenha um ser vivo vinculado. A inovação só acontece quando tem um ser vivo vinculado. Não necessariamente humano, mas necessariamente que tenha interação humana, porque somos os dominantes, os seres dominantes ainda neste planeta. Levando em consideração que a gente tem bactérias, fungos e outros elementos vivos que suprem a necessidade da cadeia hierárquica de consumo do corpo humano ou dos corpos que estão ali mortos, né? Mas o que eu brinco? Inovar é humano. E por que não encontramos, por exemplo, o estilo perfeito? Por que a gente não encontra o corpo perfeito? Por que a gente não tem o produto perfeito? Então, eu já falo para vocês o seguinte, já começamos aqui. Porque nós nos adaptamos muito rápido. É igual o professor Sandro falou na palestra dele, você olha a mulher linda, maravilhosa, com a face que tem uma face de atração, ou seja, aumenta teu nível de excitação pela beleza da pessoa, e daqui a pouco a mulher solta um arroto. Ou, sem querer, ela solta um pum perto de você, e você olha e fala, meu Deus do céu, e aí perdeu o encanto.
né? A não ser que você realmente esteja apaixonado, amando a pessoa, mas do contrário, você vai perder esse encanto. Até porque, talvez, a pergunta base que realmente a gente deva fazer é o seguinte: por que o ser humano se adapta com tanta rapidez ao que está à sua volta? Já pararam para pensar que você é um ser que se adapta o tempo todo? A inovação, ela é adaptação. Até porque, quando a gente fala desse processo de adaptabilidade humana recorrente com uma velocidade extraordinária, a gente está falando de um fenômeno que, inclusive, citado, muito bem citado pelo professor Sandro anteriormente, que se chama supressão por repetição. Isso é bem simples para você entender. Imagine que você está comprando um carro neste momento. Você vai buscar um carro maravilhoso e você vê o carro dos seus sonhos a primeira vez. Obviamente que você vai ruborizar, você vai ter um aumento da frequência cardíaca, então o seu sistema nervoso autônomo vai ser ativado, ele vai fazer com que você tenha reações emocionais muito fortes. Isso o vendedor consegue ler, isso as pessoas leem. Mas, vamos lá, você não compra naquele dia, você vai no segundo dia visitar, talvez fazer um test drive com o carro. Esse segundo dia, você já começa a não perceber tantas qualidades que você viu no primeiro dia, que foram as qualidades emocionais, que vincularam sua emoção para que você ficasse num estado de extasia, ou seja, você estava engrandecido com a emoção e falar: uau, é o carro dos meus sonhos. Já no segundo dia, não. Essa emoção tende a cair. A terceira vez que você vê o carro e vai negociar, a emoção vai caindo, as tendências de percepções emocionais, estímulos, impactos emocionais, ela vai caindo de frequência e de volume, que faz com que você mude a opinião. Por quê? Porque o seu cérebro já entendeu que aquilo é cotidiano, aquilo é comum, não oferece mais perigo, não é mais uma novidade, então você está suprimindo a emoção, está suprimindo as suas reações fisiológicas iniciais de impacto, principalmente pela surpresa, principalmente pela excitação, para um processo de repetição. Então, quando você suprime por causa da repetição, você realmente tende a não ver mais tanto alguns defeitos ou alguns benefícios, padrões ou belezas que você viu naquele momento. Por isso que inovar é humano. Então, por isso que eu pergunto para você, até eu acho que você nem vai acabar colocando aqui no chat, você lembra da sua primeira vez? Você lembra dele ou dela da primeira vez? E primeira vez, pense o que você quiser. Foi inesquecível, né? Inesquecivelmente horrível, eu tenho certeza. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas vão lembrar que talvez aquele momento foi um momento tenso, foi um momento de prazer, mas um momento de busca diferenciada. Então, inovar é humano, mas cuidado com a supressão. Até porque, quando a gente tem um processo natural de inovação, a gente está falando que o nosso cérebro sempre busca diminuir a intensidade do uso energético, por exemplo, e ele busca literalmente um equilíbrio entre aproveitar o conhecimento adquirido, que é o que vocês estão tendo aqui no seminário, e explorar as novas possibilidades, as novas reações, as novas ideias, as novas conjugações em ações que vocês vão ter a partir do momento que tudo terminar, para a realidade que vocês estão. Então, esse processo que o cérebro faz de diminuir a intensidade de gasto energético justamente para buscar esse equilíbrio de tudo que vocês estão recebendo no entorno de vocês, recebendo de informação maciça, criando gasto energético, o cérebro de vocês entende que você tem que buscar alguma coisa diferente. Então, a pergunta é, o que você almoçou hoje? Com quem você falou de diferente hoje? O que você fez de diferente hoje nos outros dias? Porque se você não faz diferente, você continua no mesmo padrão, ou seja, seguindo a manada. E quem segue a manada até inova, mas não transforma. Então, nesse ponto, esse processo criativo que a gente tem que fazer diário, ele vem de um número gigantesco de células cerebrais que nós temos, que são interpostas entre os estímulos que nós recebemos e as ações que fazem você, eu e todo mundo se movimentar, criar, inovar. Então, para que isso aconteça, a sociedade tem um papel fundamental na estratagema da inovação. Então, a inovação é semelhante à evolução natural.
Por que a semelhança da evolução natural? Porque o homem, quando estava no tempo das cavernas, e você olhar ao lado esquerdo da tela, você vai ver uma caverna com pedra aqui, um pedaço dela pelo menos, e a gente foi evoluindo, criando constância, porque o meio oferecia diversos perigos e a gente precisava suprir essa necessidade de perigo com segurança. Então, as ideias que tem esse processo de evolução natural vem do produto do tempo que nós temos, da apropriação, da nutrição gradual desse tempo em relação ao ambiente que nós estamos. O que o ambiente oferece, se o ambiente é hostil ou não hostil. Então, a partir desse processo, a gente cria potenciais inovadores cerebrais, muito potencialmente visto pelas razões de interação visual que nós temos, chega a ser 80% de relação de entendimento do potencial do ambiente que nós temos, até porque pela via neural secundária, isso vocês aprendem na aula de neuroinovação do MBA, essa via neural secundária que passa o lobo occipital, entra pelo sistema límbico, parte um pouco do cerebelo, entra no sistema de recompensa, na parte do córtex pré-frontal órbito-medial, para depois o córtex frontal definitivamente, para fazer todo o processo de comparação, e esse processo de comparação cria a ideia, a necessidade e a ação para a gente desenvolver algo realmente diferente. Então, neste momento, realmente a inovação era similar totalmente à evolução natural que nós tivemos, principalmente do ser humano. Partindo desse pressuposto, se a gente tem evolução natural, inovação com base nisso, a gente tem um poder disruptivo que se chama memória. Então, a memória, e eu brinco bastante, quem foi meu aluno sabe, conhece bem essa tela, porque eu amo ela, a memória é o poder disruptivo e o conjunto das nossas cicatrizes de infância. Então, inovar é porque você tem uma história, porque você está vivo, porque você está viva, porque você teve experiências diferentes de outras pessoas. E são essas experiências que vão interferir no seu processo cognitivo de fazer algo diferente, potencializar o seu corpo para isso. Fazer acionamentos biofísico-químicos corporais para que você possa transpor as barreiras e criar um processo diferente, um produto diferente, uma interação diferente ou a congruência de serviços e produtos para criar algo que realmente as pessoas não viram ou uma adaptação de mercado. Então, nesse módulo, então, a gente entra na opinião. Por quê? Nada adianta a gente ter uma evolução natural, a inovação com processo de memória, se a gente não tem uma relação direta com o mercado, se a gente não tem relação direta com pessoas. Então, a opinião coletiva gera inovação, sim. Até porque a criatividade humana, ela não nasce no vácuo, de repente. Ela nasce num processo que recorremos à nossa experiência, então, à nossa memória, e os materiais brutos que nós pegamos do meio, que nos circundam, para remodelar o mundo que nós vivemos. Então, se você está pensando, antes de entrar no seminário, o que poderia ser todas essas informações? Para quem já fez o MBA, que informações novas são essas de inovação? O mundo que te cerca, ele está suprimindo as informações alheias. Você tem que romper com essas barreiras. E essa opinião coletiva, ela gera um processo efetivo de modificação comportamental do que nós conhecemos hoje para criarmos novos conceitos, pensamentos, novas ideias e até mesmo comportamentos que nós temos no dia a dia. Então, eu falo sempre que a inovação é o conflito entre ideias de diferentes pessoas e, pasmem, tem que ser ideias conflitantes, porque ideias conflitantes crescem, quem opina na mesma opinião não muda nenhuma ação, que jamais ocorre, inclusive, isoladamente ou individualmente, até porque as opiniões são transformadas num processo de momento de ruptura com o tempo. Então, o tempo, o ambiente e opinião geram inovação, mas não é só isso. A gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa realmente transformar o poder coletivo. E como que a gente faz isso? Com replicação comportamental, replicação de comportamentos e escolhas. Nós somos fruto do meio que nós vivemos. Nós somos fruto da inovação que nos foi cabida, disponibilizada, implementada no nosso dia a dia para que nós pudéssemos nos adaptar ao meio.
E nesse processo, nós geramos replicação comportamental. E o que seria a replicação comportamental? Simplesmente a cópia de um comportamento. Um processo memético, onde a gente tem uma replicação de informações via um meme, isso vocês vão aprender no MBA muito a fundo. E esse meme comportamental, ele é replicado, não igualmente, com adaptações, mas é replicado. E as escolhas que nós fazemos hoje estão totalmente ligadas às nossas experiências e ao que vivemos. E é por isso que eu coloquei lá no início algumas pessoas da moda, porque quando a gente fala de moda, a gente fala de excentricidade, né? Eu leciono numa pós-graduação, inclusive de visagismo, cara de neurociência aplicada ao comportamento de consumo na área de visagismo, lembrando que o professor Sandro comentou do visagismo, e a gente fala muito sobre esse tema de replicação comportamental e escolhas. Por quê? Porque o diferente para o outro é comum para mim, e o que é comum para mim está cerceado pelo mundo que eu vivo, não pelo mundo que você entende que é o certo ou errado. E aí entraria numa questão até do que é ética, do que é princípios, valores, moralidade, que não é a temática aqui, mas essa replicação comportamental se dá com base no momento, no ambiente e nas relações cognitivas que nós temos. E as interferências dos neurotransmissores que estão invadindo o nosso corpo a todo momento. Se você tem uma variação de neurotransmissores, dependendo do neurotransmissor de produção a maior ou a menor, você tem uma diferenciação em relação ao comportamento e à replicação que você vai fazer. É mais ou menos o que se deu numa parte bem singela, retomando a ideia lá da análise do Tiago. O Tiago sempre bem-humorado, naquele dia ele não estava bem. Então, a replicação do comportamento foi de tristeza e a tristeza perpetuou. Mas o objetivo não é falar do Tiago aqui, é falar sobre a replicação. E essa replicação tem tudo a ver com o ambiente, com pessoas. E o ambiente e pessoas se mostra quando a gente fala de network. E o network ele precisa ser líquido, precisa ser miscigenado. Então, liquid network, ele precisa ser feito a todo instante. Então, pensamentos iguais geram resultados iguais. A miscigenação ela é a fonte precursora da inovação. Você não consegue fazer algo se não tiver diversidade. A diversidade nos permite fazer algo diferente, criar ambientes diferentes, propiciar síntese de diferentes ideias. Para você ter uma ideia como nós remodelamos o mundo, se você pegar, presta atenção. Gente, presta atenção em mim. É importante isso para você. Vai quebrar a tua banca agora quando falar de inovação. Se a gente pegar, eu vou voltar aqui, se a gente pegar tudo que nós temos de evolução dos avanços tecnológicos na história humana, né, e criarmos, verificarmos as maiores criações que mudaram o mundo, elas aconteceram nos últimos 200 anos praticamente. Nos outros 10 mil anos teve algumas modificações de inovação, modificações comportamentais, modificações estruturais, onde a gente fala que teve criação de produtos e criação de serviços, de itens que modificaram o nosso dia, a nossa contemporaneidade, as nossas famílias o tempo todo. Agora, pense comigo, está olhando o teu relógio? Você está com um relógio de pulso? Se você tiver com um relógio de pulso analógico, é o mais legal analógico, ele é mais bonito. Deixa eu ver se eu tenho um aqui fácil para mostrar. Tenho, está aqui. Um relógio analógico. Tem que arrumar, está aqui, analógico. Se você pegar essas 24 horas que nós temos aqui, o processo de mudança, de fato, onde Liquid Network, ou seja, a miscigenação, foi extremamente forte com os avanços tecnológicos. Se a gente pegar aqui 10 mil anos, se refere a 24 horas, nós só inovamos e mudamos o mundo rapidamente, como está acontecido, em 28 minutos e 48 segundos. O resto do dia, a gente fez o mundo e mudou extraordinariamente o comportamento humano, literalmente comportamento, inclusive biológico humano, em 28 minutos e 48 segundos de um dia de 24 horas. O restante foi todo o resto da história humana, ou seja, os outros 10 mil anos que restaram efetivamente na história humana. Tá? Então, assim, a gente fez muito em pouco tempo. E essa miscigenação, cada vez mais, ela aumenta conforme a gente tem acionadores ou precursores sociais tecnológicos. Vide isso, as mídias sociais,
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, enfim, todos os elementos aí que a gente tem. Clubhouse, não sei se alguém tem, mas Clubhouse eu tenho. Então, isso parte desse pressuposto. E, claro, isso só acontece porque nós temos, literalmente, um poder disruptivo, que é igual ao poder da escrita, eu comparo ao poder da escrita, que é o poder da repressão dos sentimentos e anseios. Inicialmente, o que seria uma repressão? A gente só consegue trazer essas evoluções tecnológicas, essas mudanças comportamentais, se a gente constantemente estivermos amadurecendo os nossos sentimentos e os nossos anseios. Os nossos sentimentos, que são propagações das nossas emoções, e os nossos anseios, que são as nossas aspirações da onde a gente deseja chegar. Levando em consideração esses dois elementos, aí sim a gente consegue ter uma situação de diferenciação. E talvez uma inovação que realmente mudou o mundo foi a escrita. A escrita fez com que realmente a replicação de informação ela pudesse ter se dado de maneira constante, coerente e rápida. Até porque, depois da escrita, veio a revolução gráfica, né, com Gutenberg, que inventou a máquina de imprimir, ou seja, de cópia, e essa máquina de cópia, na época a Bíblia, ela se tornou facilmente adquirível o que estava escrito ou o produto dessa cópia. Então, os livros. Então, o poder da escrita fez com que as pessoas tivessem um processo de conhecimento maior dos sentimentos, dos anseios, e não é à toa que esse poder da repressão de sentimentos e anseios, que faz a modificação comportamental, que propicia, inclusive, e facilita a inovação, é a área de livros que é mais vendida, que é o livro de autoajuda. Então, as pessoas não se conhecem, elas precisam conhecer, só que elas precisam conhecer neuralmente elas, comportamentalmente elas precisam conhecer o seu interior de fato. Não é só os anseios, mas os sentimentos, as emoções, a neurociência. E com base nisso, então, quanto maior o network, maior o nosso repertório mimético. Então, a inovação, ela ocorre sempre que nós estamos rodeados de desafios, que a gente tem pessoas diferentes, conceitos diferentes, tempos diferentes, idades diferentes. E eu quero que você pense agora nos seus melhores amigos. Quantos anos tem esses teus amigos? Não quantos anos você tem de amizade com eles, mas normalmente seus amigos são mais velhos, mais novos ou na mesma faixa etária? Pensou? Se eu fosse você, eu começava a anotar, porque é importantíssimo isso. Você ter amigos só da mesma faixa etária, que é onde é o teu maior nível de convivência, vai fazer com que vocês tenham, provavelmente, muito próximo os pensamentos. Você ter pessoas de diferentes níveis etários, mais jovens e bem mais velhos, faz com que você tenha uma possibilidade de repertórios de memória, repertórios de experiências diferentes, repertórios meméticos diferentes. Isso faz com que você possa ter realmente uma ideia revolucionária. Você pode se relacionar com pessoas com tempos diferentes para que você crie coisas diferentes. É isso que eu faço o tempo todo, criando empresas, desenvolvendo projetos, vendendo empresas, comprando projetos, comprando empresas e fazendo tudo diferente. Por quê? Porque o foco principal está em entortar, se quiser anotar, é legal, entortar a realidade atual, cortar na própria pele, inclusive, como está o processo de vida, ou seja, o que você faz no seu dia a dia, quebrar os paradigmas, os conceitos e as opiniões, os pré-conceitos que você tem, remodelar o que você faz no cotidiano, unir coisas que você pensaria que talvez não tenha sinergia, não tenha aderência, mas fazer a união de qualquer forma, em qualquer formato. Inclusive, conjugar esses processos, mesclar os processos, inclusive colocar cor, tirar a cor, porque nós seguimos a vida basicamente dentro de uma colmeia. E o que é uma colmeia de abelhas? Essa colmeia é a cidade, é o bairro, é os familiares, são os amigos, são aonde estão os repertórios miméticos do seu dia a dia. Então, quem inova precisa sair do casulo. Eu não conheço pessoas que têm inovações
que realmente transformam vidas, que elas não estejam trabalhando em ambientes diferentes o tempo todo, indo e buscando informações que não são da área dela, buscando eventos, participar de eventos que não têm sinergia com ela, atualmente na visão dela não tem sinergia, que não tem tentado se relacionar com pessoas diferentes, estar em ambientes diferentes, comprar coisas diferentes, se relacionar de maneira diferente. E eu vou falar que pessoas que mesmo que estejam dentro da colmeia, elas podem inovar. Todos podem inovar. Todos têm essa capacidade de gerar inovação. Só que gerar inovação requer esforço cognitivo, experiência, acionamento da memória, amadurecimento das emoções, dos sentimentos e anseios. Isso requer tempo. Isso requer energia. Quem faz isso com frequência suprime o uso excessivo energético. A supressão por repetição também se dá de maneira inversa positiva nesse intuito. Quanto mais eu tento inovar, fazer diferente, mais fácil fica para fazer diferente, inovar. Quanto menos eu faço, mais difícil é o meu processo de inovação. Então, mais gasto energético eu tenho. Então, dentro desse processo de gasto energético, eu preciso realmente ter um repertório memético e um network serve para isso. E eu já pergunto para você. Você, quando fez as suas inscrições, quando você está aqui no chat, participando aqui do seminário, você já buscou as pessoas que estão escrevendo no chat, buscou os palestrantes nas redes sociais, no LinkedIn, para quem tem... Eu trabalho muito forte com o LinkedIn, e agora trabalhando um pouco com o Instagram. No Instagram, que nem o professor Sandro colocou, no Facebook, no Twitter, enfim, já buscou eles? Demorou. Você tem que ter maior repertório. Buscou os colegas que estão aqui, trocaram informação ali, já estão pensando, pô, quem que vai fazer? Quem vai fazer o MBA? Já colocou aqui, já colocou a pergunta, tomou a iniciativa, eu vou fazer, e quem vai fazer mais? Então, a partir disso, a gente chega num processo. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui para vocês, que parece que é um derradeiro para baixo, né? Uma depressão, mas ela tem que subir. Por que depressão? Porque te gasta muita energia, que te vem criando velocidade de experiência para gerar um impulso. E, obviamente, que esse impulso, por causa da maior possibilidade de aumento do repertório mimético, aumento do nosso network, faz com que te gaste energia, e gastar energia, ela tem que ser colocada em ambientes simples, porque se for colocada em ambientes complexos, isso não facilita o processo de inovação, e inovação está nos olhos de quem usa, não de quem cria. Importante isso. Então, pesquisas, por exemplo, da University of Pennsylvania, fala que novas pesquisas constatam que o cérebro humano detecta padrões de redes complexas, alcançando um equilíbrio entre simplicidade e complexidade. Uma pintura pontilhista, como você está vendo na tela, pode ser vista de perto como detalhes mais refinados ou à distância como uma estrutura geral. De perto você vai ver que são pontinhos colocados e de longe você vai enxergar possivelmente uma flor. Então as percepções são diferentes dependendo da distância que você está. Quanto mais complexo for o ambiente, mais complexo o repertório mimético, mais complexo for ter que ser uma solução, mais o seu cérebro busca a simplicidade. Ele fatia. Eu brinco, Jack o Estripador. Ele fatia, literalmente, ele destrói, ele desmonta, e o seu cérebro faz isso para criar simplicidade e gastar menos energia. Por isso que quer inovar, busque a simplicidade. A maior inovação é a simplicidade. E, obviamente, a colaboração como uma vantagem. A colaboração, ela é importante. Competir é super importante. Você é competitivo? Mas eu vou te falar que colaborar, ela é muito mais importante. A colaboração é que traz as verdadeiras inovações que o mundo precisa, que você precisa. Colaboração é você ser o pintinho e ajudar os outros pintinhos a saírem da casca, explodirem essa casca e verem o mundo que está. Algumas pessoas estão dentro do ovo ainda. Algumas vão morrer dentro desse ovo. Outras vão conseguir colocar o bico, a cabeça para fora e ver o mundo. Outros, literalmente, vão sair do ovo e ver a Matrix que está se formando no mundo. E essas pessoas vão entender um processo de inovação. Então, aproveite tudo que criou colando peças diferentes.
Tudo que você cria é um pedacinho do processo da inovação. Colhe essas peças. Crie realmente algo novo. Deixe o velho para trás. Multiplique as opções que você tem de expectativas, opções que você tem diferentes de conexões, né? Explore diferentes distâncias de informações, de conceitos. Se você está me olhando aqui, você já viu que eu gosto de livros também, eu tenho uma biblioteca particular minha, eu gosto de folhear, de pegar os livros. Então, isso faz parte e é importantíssimo, né? Você tem que saber tolerar risco. O não faz parte do seu dia a dia. Você tem que buscar o sim da inovação, né? Inclusive, todo esse processo, não sei se vocês sabem, me faz muito lembrar a briga de Steven Spielberg com a Netflix. Vocês sabem, devem acompanhar, alguns de vocês, a Netflix sempre está sendo, nos últimos anos, principalmente agora, com a pandemia, com indicações ao Oscar e os principais prêmios que nós temos no mundo. E Steven Spielberg lá atrás e algumas diretores, empresas da indústria do cinema questionaram que não seria justo porque eles não trabalham cinema, estão contra o cinema, e a Netflix se posicionou totalmente a favor do cinema, mas democratizando o processo. E para vocês entenderem esse intuito de se manter no velho ou deixar o velho para trás e inovar, a Netflix está, e as emissoras, a Amazon, enfim, outros provedores de streaming, estão tomando conta do cinema hoje. Por quê? Porque eles deixaram o velho. Então, nesse processo, a gente tem uma vantagem competitiva muito forte. Até porque, gente, menos é mais. Por que menos é mais? Porque quando a gente parte do processo de inovação, menos você tem mais energia para gastar. Porque você gasta menos energético por causa da simplicidade. Você evita a sensação de perda comparada e vai para a sensação de ganhos projetados. E ganhos projetados são ganhos neurais, inclusive. E esses ganhos neurais fazem com que você economize energia, você tenha melhor relação de convívio com a sociedade, você tenha melhor saúde, que inclusive quando a gente fala de inovação, a gente fala de saúde, a sua saúde biológica, física, mental, cognitiva, psicológica, e a partir desse processo, a gente começa a criar a neuroinovação. E neuroinovação nada mais é do que um campo de estudos de processos biofísico-químicos, cerebrais e, claro, corporais, com processos de estudos de cunho científico e prático de domínio da inovação com o corpo humano. É exatamente como colocado anteriormente. Para você trabalhar com inovação, neuromarketing, neurovendas, neuropersuasão, enfim, as áreas neurais e as áreas de comportamento humano, você tem que entender cientificidade e prática. E isso se dá porque nós temos a inovação vem de nova ação. E a nova ação, necessariamente, não é só você criar ou aprimorar produtos, trazer incrementos processuais, otimização de processo. É também você criar modelos novos, disruptivos, crescentes, de serviços inovadores, de relações diferenciadas e que levam você realmente a um próximo nível de crescimento nos negócios. Então, o que eu tenho para falar para você é, se você quer inovar e ser um neuroinovador, quebre a casca, ecloda.